paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o segundo trimestre de Escola Bíblica Dominical de 2021, que vai do dia 4 de abril ao dia 27 de junho. E o tema desse trimestre que nós vamos estudar é os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. O comentarista da revista desse trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é pastor auxiliar das Assembleias de Deus no Distrito Federal, a Igreja da Baleia. Ele também é secretário executivo da CONEMAD no Distrito Federal em torno. Ele é economista, bacharel em teologia, ele é escritor, presidente da Academia Evangélica de Letras no Distrito Federal. Ele também é conferencista na área de casais e família e também ele é palestrante na área de obreiros e líderes. Então, o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é o nosso comentarista, onde nós vamos estudar nos próximos 3 meses a respeito dos atributos de Deus. E ao longo desse trimestre vamos estudar sobre Deus. Sim, é possível, pois Ele se revelou à humanidade. Iniciaremos o nosso estudo pela revelação de Deus e prosseguiremos estudando os seus vários atributos. Ainda que não seja possível conhecê-lo plenamente, contudo, quanto a Ele mesmo nos revelou, por intermédio da natureza, das Escrituras e através de Jesus Cristo. Nós não podemos, como povo de Deus, ignorar ou desprezar. Tenhamos em mente que ao longo desse trimestre, ao estudar sobre Deus, é a busca mais significativa, autêntica, benéfica e desafiadora da nossa vida. Portanto, aproximemo-nos de tão grandiosa verdade, com humildade, com temor, com interesse, com sinceridade e completa dependência do Espírito Santo. Tenham todos uma excelente aula, que Deus abençoe sempre e sempre. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Tenham todos um ótimo domingo, abençoado por Deus. Nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. A nossa revista, ela traz um tema muito atraente. Ela fala dos atributos de Deus. E o nosso tema, ele é: Deus se revelou à humanidade. O nosso texto áureo, traz o seguinte versículo: porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1,19. A nossa verdade aplicada diz: a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Temos o nosso texto de referência, que está em Provérbios no capítulo 9 e Colossenses no capítulo 1. Provérbios 9, versículo 9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Vamos partir agora para a introdução da nossa lição. As Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com a inspiração de grandes homens de Deus, que Ele é a sua natureza, suas criações e os seus atributos, e tudo o que é peculiar ao ser divino. A paz do Senhor, meus irmãos. Agora nós vamos explanar um pouquinho dos tópicos que aqui foi lido. A revelação de Deus. Conhecemos a Deus através da sua misericórdia. Deus, Ele que quis se revelar a nós. Ele resolveu se revelar porque o homem precisava conhecê-lo. Nenhum homem é capaz de conhecer a Deus na sua íntegra, mas o que Deus quis que nós o conhecemos, Ele revelou a nós.
de três formas. Ele se revelou pela natureza, ele se revelou pelas Escrituras e ele se revelou pelo seu Filho Jesus Cristo. E nós agora vamos passar a conhecer ele mais um pouco. Tópico 1.1. A revelação de Deus pela natureza. Muito se confunde como conhecer a Deus. Somente pela Escritura? Somente pelo que está escrito? Não. Deus também ele se revela pela natureza. Através da sua obra, pela natureza, o homem pode se chegar a um conhecimento de um ser supremo. Por exemplo, o homem vê uma árvore e fala, vou adorar a árvore. Não, mas espera, existe alguma coisa ainda maior do que essa árvore. Até que ele vai chegar no entendimento de um ser maior, que esse ser se chama Deus, o Todo-Poderoso. No hino 124 da nossa harpa cristã, nós vemos isso daí muito bem. Adorai todos os moradores da terra, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Se você prestar atenção nesse hino, você vê muito bem o autor falando sobre como se chegar a Deus olhando pela natureza, porque tudo que tem fôlego é feito para que o Criador seja adorado. Então, muitos confundem o fato, não, mas eu vou adorar a natureza. A natureza é apenas a criação de Deus. Se você tem a oportunidade de adorar o Criador, para que adorar a criatura? Então, quando Deus quis se revelar, ele também mostrou pela natureza, formando um Deus régio, onde ele fez todo o universo, e assim mostrando que existe sempre um ser maior a ser adorado. Então, desta forma, Deus se mostra pela natureza, mostrando que quem contempla a natureza vê que existe um ser criador, um ser maior, que é o nosso Deus que se revelou pela natureza. Então, não existe uma forma de o homem falar assim, não conhecia a Deus, porque ele não se revelou a mim. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, por mais isolado que esteja, o homem vai chegar à conclusão que existe um Deus, um ser supremo. Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico 1.2, que fala sobre os nomes de Deus. Não existe um nome para definir realmente quem é Deus. O nome Deus é um nome dado, mas não é o nome real de Deus. Quando nós queremos falar sobre Deus, colocamos com D maiúsculo para saber que é o nosso Deus verdadeiro. Mas Deus ele deixou vários nomes, mostrando que Deus é aquele no momento que você precisa. Se você precisa do El Elyon, que é o Deus Altíssimo, ele está lá. Se você precisa do Yahvé Jireh, que é o Senhor que proverá, ele está lá, mostrando que o nosso Deus é aquele que nós precisamos no momento certo. Lembrando, nosso Deus, ele é todo poderoso. No momento que você precisar, ele vai estar contigo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico 1.3, a revelação através de Jesus Cristo. O verbo, que quer dizer a palavra, o verbo Jesus, se fez carne e habitou junto conosco. Ele taberculou aqui nesta terra. O que isso acontece? Quando Deus precisou perdoar os nossos pecados, ele se revelou através de Jesus, trazendo para nós o Deus divino junto conosco. Por exemplo, o homem muitas vezes teve sim contato direto com Deus. Por exemplo, Adão, quando estava no Éden, todo dia ele tinha contato com o nosso Deus. O homem, através de todo o tempo, sempre teve contato direto com Deus. Mas lembrando que Deus nunca se afasta de nós, nós nos afastamos de Deus. Quando Jesus estava na terra, ele também andou no meio de nós, ele taberculou, ou seja, ele estava aqui, mostrando que Deus se revela através de Jesus, mostrando o amor dele pela humanidade. Quando Jesus estava na terra, muitos também o ignorou, assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco em todo momento e muitos de nós o ignoram, mostrando que Deus tem a necessidade, mostrando que Deus tem a prioridade de estar em nosso meio, mostrando que Ele é um Pai amoroso e nunca um Pai distante, um Pai castigador. Colocou o seu Filho Jesus na terra para que pudesse
perdoar a todos e mostrar que o sacrifício dele é o que nos leva para o céu. Jesus, ele é o nosso Deus Filho, mostrando que com o seu sacrifício pode nos levar para o céu. Finalizamos o tópico 1 da nossa lição. Nesse primeiro tópico aprendemos os nomes de Deus que definem os seus atributos, mostram como ele é e se relaciona com a sua criatura. Tópico 2.1. Um conhecimento além do aspecto intelectual. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em uma cadeira de faculdade teológica, mas é para aqueles que têm comunhão com Deus. Muitas vezes nós achamos que para conhecer a Deus nós temos que sentar numa cadeira de faculdade e fazer um curso de teologia. Não é somente dessa forma. Nós aprendemos muito sobre Deus também com a sua comunhão, se achegando ao Pai, estando sempre junto com Ele. Precisamos entender que Deus quer se revelar a todos. Muitas vezes nós temos um irmão de pouco estudo teológico, mas que tem uma comunhão com Deus muito grande, sabendo que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria em temer a Deus, essa não te confunde. A pessoa pode decorar, a pessoa pode aplicar, mas o conhecimento com Deus supera tudo isso. Agora nós vamos abordar o tópico 2.2, o conhecimento para um andar digno. Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade e de quem Ele é, cresce a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus. Quem ama não desdenha. Se você é considerado um filho de rei, você não pode andar de qualquer jeito, não é verdade? Então nós precisamos entender que nós somos representantes de Deus nessa terra. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como representante ou embaixador de Deus nessa terra, nós não podemos andar de qualquer forma, porque Deus também se revela através dos seus servos. Um servo digno, um servo bem cuidado, mostra quão amoroso é o nosso Deus. Precisamos tomar muito cuidado de como andamos nessa terra, mostrando que nós somos servidores de um Deus maior, de um Deus digno. Agora nós vamos falar sobre o tópico 2.3, o conhecimento para um viver frutífero. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. Quando a árvore não dá fruto, precisa ser podada. O que isso acontece? Todo cristão, ele precisa dar fruto. Mas que tipo de fruto? Lógico que é os frutos que nós achamos em Gálatas 5:22. Mas se você não está dando fruto, o lavrador, ele vai cortar, podar e recuperar este galho. Ele não vai cortar diretamente na raiz, mas ele vai fazer a poda. Muitas vezes o cristão, ele está com um galho relando no chão, e o galho que rela na terra, ele não dá fruto, mostrando que nós não somos desta terra. Nós precisamos ser podado e começamos a dar fruto. Você já conheceu a Deus, você agora se entregou a Jesus, então é necessário que você comece a dar frutos. Acabamos de finalizar o segundo tópico da nossa lição. Nesse segundo tópico aprendemos que não devemos permanecer como crianças, que aceitando todo e qualquer vento de doutrina, mas conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que nos induzem aos erros. No tópico 3.1, crescimento espiritual, vamos falar um pouquinho agora do seu crescimento espiritual. Você precisa ter um crescimento espiritual, porque assim como um recém-nascido precisa crescer, o nascido de novo precisa também crescer na espiritualidade. Para isso, ele não pode ficar esperando sempre que traga um alimento na sua boca. Ele precisa sair para começar a conhecer. Um crente, ele tem que ser autossustentável, ele tem que ir buscar e começar a consultar a si mesmo sobre a sua espiritualidade, melhorando a sua vida espiritual. Todo crente, ele precisa ter pelo menos um discípulo. O crente, ele tem que ser um discipulador, mexendo assim não somente com o seu interior, mas também buscando agregar discípulos para Deus. Nós temos a mania de ficar sempre esperando alguém trazer algo para nós, mas nós precisamos também andar, procurar e crescer no conhecimento com Deus. Nós temos muitos materiais para que isso seja dado.
esse mesmo que nós estamos gravando agora já é um material de crescimento para você. Só que nós temos a tendência de esperar ser trazido na boca, assim como criança. O crente precisa ser um pouquinho mais buscador da palavra de Deus, para acrescentar na sua fé, na sua atitude espiritual, crescer como crente, crescer espiritualmente, crescer na busca do conhecimento de Deus. A confiança de quem conhece a Deus está no tópico 3.2. Quem conhece o nome de Deus pode confiar nele. Quem conhece não é confundido nem destruído. Confiança de quem o conhece. Se você conhece a Deus, você não será confundido. Quantas vezes alguém falou alguma coisa para você e você começa a analisar? Espera, mas isso Deus não falou. Isso não está na Bíblia. Buscar conhecer a palavra do Senhor traz confiança para a vida do crente. Lembre-se, a Bíblia está sempre às suas mãos. Você pode consultá-la. Quando você conhece a Deus e você conhece a palavra, você nunca será confundido. O Senhor vai fazer com que você lembre o texto, o Senhor vai fazer com que você consiga aplicar o texto, mas lembre-se sempre, quem não aprende não pode ensinar. Então, tente sempre aprender a palavra de Deus para que você possa nunca ser enganado. Tópico 3.3. Sabedoria adquirida com conhecimento. Sabedoria é aplicar o julgamento com base no conhecimento divino. Quando nós alcançamos a sabedoria lá atrás, entregando a nossa vida para Deus, nós passamos a ter um julgamento divino. Hoje nós não julgamos mais sem o conhecimento que nós temos com Deus. Quando você busca conhecimento, você busca decorar algo. Quando você busca inteligência, você busca aplicar o que você decorou. Quando você busca a sabedoria, você busca aplicar aquilo que você aprendeu de Deus. Quando você julga as coisas com sabedoria, logo Deus está junto com você, dizendo, sim, é dessa forma. Por isso nós temos o Espírito Santo constantemente conosco, para que nos ajude a buscar as melhores decisões. Nunca deixe de dar ouvido ao Espírito Santo, porque Ele é quem nos ajuda. Deus já deixou bem claro dentro da sua palavra, o Espírito Santo é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Busque sempre uma palavra com o Espírito Santo. Acabamos de finalizar o ponto 3 da nossa lição. Nesse tópico aprendemos que, além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe. Como eu vou dar alguma instrução sem conhecimento? Quem ensina precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar os outros. Chegamos ao final da nossa lição, agora é a hora da conclusão. Conhecer alguém pressupõe conveniência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos seus mistérios. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora o conhecemos em parte, então chegará o dia que o conheceremos como Ele é. Nessa lição, aprendemos como Deus se revelou à humanidade, através da natureza, através das Escrituras e através do seu Filho Jesus Cristo. Na próxima lição, nós vamos aprender sobre os atributos de Deus. Vocês sabem quais são? Te espero na próxima aula.